Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Gisele Plicot, a mulher que quis que soubéssemos o que é uma violação. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Um tribunal francês condenou ontem Dominique Pellicot à pena máxima de 20 anos de prisão pela violação agravada de sua ex-mulher Gisele. Este homem foi condenado também pela tentativa de violação agravada da mulher de um coarguido e de ter recolhido imagens íntimas e sem consentimento, quer da filha, quer de duas noras. Gisele Plicot foi sedada e violada durante 10 anos sem o saber. Era através de um fórum online sobre fantasias de atos sexuais não consentidos que o seu ex-marido contactava os homens que iam à sua casa violar a mulher, que tinha drogado previamente para esse efeito. Gisele quis que o julgamento do seu caso se tornasse público, recusando o anonimato oferecido às vítimas de violação. Esta mulher quis mudar a forma como a sociedade lida com estes casos para que outras, quando acordarem sem memória, se possam lembrar do seu testemunho. O tribunal condenou outros 50 homens com sentenças entre os 13 e os 15 anos de prisão por violação, tentativa de violação ou agressão sexual. Este caso destrói o clichê do violador. Os abusadores são o que se pode classificar como homens comuns e familiares. Afinal, o que faz um abusador? Neste episódio, Marlene Matos, professora associada da Universidade do Minho, onde coordena a equipa de Vitimologia e Sistema de Justiça, ajuda-nos a perceber os contornos deste caso. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Marlene Matos, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste podcast sobre o caso de Gisele Plicot. Começando aqui a conversa, Gisele Plicot quis que o julgamento do seu caso se tornasse público. Este julgamento pode mudar de alguma forma a maneira como lidamos com o abuso sexual, com o fim da culpabilização da vítima? Ela, no fundo, quis que todos soubéssemos o que era uma violação. Sim, eu penso que o facto de haver uma mediatização deste caso, o facto da vítima, Gisele Plicot, ter tido a coragem de tornar o seu caso público, a expectativa é que isto tenha, de facto, repercussões ao nível da maior consciencialização social acerca da violência sexual, de quem é que pode ser vítima e de quem é que pode ser o agressor. Isto em termos de estereótipos que possam existir e que possam ser desafiados por estes casos mais mediatizados. Para além disso, certamente que a sociedade ficará, a expectativa é essa, mais intolerante a estas formas de abuso e a estas formas de funcionamento na relação entre a vítima e o agressor, que são formas de funcionamento abusivas. Também pode acontecer que isto se traduza em algumas mudanças em termos de práticas, nomeadamente de investigação e práticas judiciárias, e também de práticas na área dos serviços de saúde, porque esta pessoa que agora revelou esta situação já tinha sido vista em vários serviços de saúde e não foi, por isso, sinalizada como uma potencial vítima de violência sexual. Do ponto de vista judiciário, as questões das provas, não é? Aqui neste caso são inequívocas, porque havia vídeos. Em muitos casos a prova depende do testemunho da vítima e da credibilização que é dada ao relato da vítima, porque nem sempre existem vídeos e provas digitais. E, portanto, eu penso que este caso pode ser uma boa reflexão para estas práticas judiciárias e práticas de investigação e também em termos societais, porque há aqui, do ponto de vista da prevenção, muita coisa que falhou, não é? Do ponto de vista destes indivíduos que praticaram estes crimes, não é? E eu diria que a cobertura mediática aqui, bem feita, sem dúvida que vai encorajar a que haja uma maior sensibilização social e, eventualmente, algumas vítimas possam também ter a coragem de procurar ajuda. O que é que este caso nos diz sobre a capacidade de resistência e de resiliência desta mulher? Como é que uma vítima lida consigo própria num caso como este? Bom, o caso da Gisele Plicot é de uma mulher notável, não é? Porque a forma como ela reagiu, tendo conhecimento daquilo que tinha sido praticado contra ela, é de uma heroicidade imensa, porque tornar o caso público, sujeitar-se a ver todas as provas que havia de momentos em que ela foi alvo de agressões sexuais, não estando consciente, eu diria que é de uma mulher muito corajosa, sem medo,
Mas é natural que o percurso desta mulher seja difícil, não é? E difícil porque, ao fim e ao cabo, há aqui um sentimento enorme de traição, não só deste ex-marido, mas também destas pessoas que foram os abusadores desta mulher. E, portanto, o impacto é inevitável. Há um impacto grande, inevitável, potencialmente de elevado potencial traumático, mas a forma como as pessoas lidam, pessoas que vivem este tipo de situações de abuso sexual, a forma como lidam é muitas vezes única. Os percursos de recuperação são únicos, porque nesta equação, nesta trajetória de recuperação, entram muitos fatores que agudizam às vezes o impacto e outros que amortecem esse impacto, não é? A resiliência. Esta mulher parece ser uma mulher altamente resiliente, não é? Portanto, ela deve ter um conjunto de recursos, nomeadamente ao nível do apoio familiar de algumas pessoas da sua família, da sua esfera de confiança, que lhe permitiram, de certa forma, manter esta coragem ao longo de todo o processo. Mulheres, namoradas e amigos dos homens que a violaram disseram em tribunal que os arguidos não pareciam capazes de a violarem, não é? De cometerem este crime. E ela respondeu-lhes que temos de progredir na cultura da violação na sociedade e que as pessoas deviam aprender a definição de violação. Isto, de alguma forma, também traduz alguma normalização, alguma banalização da forma como a própria sociedade encara o abuso sexual, nomeadamente a violação de mulheres. Infelizmente, sim. Infelizmente, o que aconteceu em França poderia ter acontecido noutro país, porque persiste uma cultura que, de certa forma, minimiza, relativiza e às vezes até encontra formas de justificar a violência sexual, não é? Estes agressores, muitos deles em tribunal, deram a sua justificação para aquilo que aconteceu, alguns deles justificações aparentemente racionais para que aquilo possa ter acontecido e, portanto, há uma cultura que, por um lado, leva ao silenciamento, mas também que muitas vezes há uma cultura que leva à subnotificação destes casos, porque muitas vezes não se pergunta também nos serviços de saúde relativamente a estas situações das relações de intimidade se existe ou não existe abuso, e existe essa dificuldade também em fazer uma triagem que permita combater esta normalização, nomeadamente, por exemplo, em relação às questões da educação para o consentimento. É uma educação que não existe ou é muito escassa. As questões da desigualdade de género, Portugal continua a ser um país que está muito mal nas estatísticas, está em 16º lugar na Europa no que respeita à igualdade de género, e estas desigualdades de género também alimentam estas culturas patriarcais de que alguém pode exercer sobre outra um domínio, nomeadamente alguns agressores dizem, se ele permitiu, então estava autorizado, não é? E, portanto, esta cultura, que é uma cultura de violação, na verdade, ajuda muitas destas pessoas envolvidas em atos desta natureza a justificar, entre aspas, aquilo que são os seus atos. Alguns dos arguidos até referiram que foram abusados na infância, nomeadamente o próprio Dominique Plicot. Há aqui alguma relação traumática ou uma relação de causa e efeito entre ser abusado e abusar, ou isso é um clichê? Nós sabemos pela investigação científica que alguns abusadores têm histórias e experiências de abuso na infância e na adolescência. E claro que ter vivido uma experiência deste tipo na adolescência cria nestes indivíduos vulnerabilidades psicológicas e problemas psicológicos muitas vezes graves que se manifestam depois na idade adulta. E isso pode levar, por exemplo, a uma crença muito distorcida sobre aquilo que é a sexualidade, o exercício da relação com alguém que nos é íntimo, e pode levar, o facto de ter vivido uma experiência deste tipo, a repetir algum padrão de abuso que foi cometido contra si. Mas nós sabemos também que esta intergeracionalidade não é inevitável. Portanto, nós temos muitas pessoas que, infelizmente, viveram experiências de abuso na infância e não se tornam agressores, ou nunca se tornam agressores. Isto significa que há formas de interromper estas trajetórias de ser vítima de abuso e eventualmente tornar-se um agressor. O que é preciso é que estas pessoas que viveram estas experiências de abuso na infância tenham um apoio, na altura, adequado, para não voltarem a envolver-se neste tipo de dinâmicas. Portanto, reconheçam que aquilo que lhes aconteceu é crime, que há ali uma vítima e um agressor, naquele momento ela é vítima, mas que aquilo não é justificável de maneira alguma, não é? Portanto, se as pessoas compreenderem que esta dinâmica é uma dinâmica abusiva, criminal, certamente que a passagem ao lado na idade adulta não será
natural, não é? A pessoa vai questionar-se, não é? E, portanto, quanto mais cedo nós interviermos com estas pessoas que têm experiências de abuso na infância ou na adolescência, mais capazes nós estamos de prevenir que estes indivíduos, quando adultos, não tenham este tipo de práticas, ou não continuam, por um lado, a ser vítimas e, na verdade, não se possam tornar também agressores. Este caso também destrói qualquer clichê do violador enquanto alguém que é um monstro distante, que ataca num sítio escuro e noturno. Os abusadores até foram apresentados como homens comuns e de alguma forma familiares. Afinal, o que é que faz um abusador? Quem são estes homens do ponto de vista psicológico? É possível traçar algum perfil psicológico, estabelecer alguma patologia mental nestes casos? Nem todos os abusos sexuais configuram uma situação de psicopatologia evidente, não é? Portanto, nós temos aqui indivíduos que, na verdade, têm vidas normais, entre aspas, são aparentemente homens normais e comuns, porque, na verdade, não são. Se fossem, não teriam cometido estes atos. Mas o que eles têm em comum não é uma única característica, é provavelmente um conjunto de fatores que criou condições para que estes indivíduos se envolvessem nestas práticas. Desde logo, crenças de superioridade masculina, crenças de que o consentimento, crenças distorcidas sobre o consentimento, não é? Porque se ela está anestesiada, se o marido me deu consentimento, então eu poderia praticar este ato. A ausência total de empatia com esta vítima é um traço comum a estes agressores, porque isso é evidente. Nenhum homem ou mulher cometeria um ato desta natureza se tivesse algum nível de empatia para com a vítima, e em alguns casos, alguns destes indivíduos certamente terão perturbações psicológicas. Agora, o que é importante é não pensarmos que estamos a falar de um conjunto de pessoas que facilmente são identificáveis, que têm uma patologia e que vai ser muito fácil distingui-los do comum dos seres humanos, não é? Infelizmente, a natureza humana tem também esta característica de poder surpreender-nos desta maneira tão perturbadora, que é o exercício destes atos da gravidade que eles têm, na severidade e, sobretudo, no prolongamento, quase uma década, de factos sucessivamente cometidos sobre a mesma pessoa. Morlane, para terminar, é possível prevenir casos deste tipo? É possível educar para a igualdade de género? Penas mais duras? Ou que mudanças deveriam ser mais estruturais para evitar situações deste género? Aquilo que eu falei há pouco das questões da igualdade de género parece-me absolutamente fundamental, não é? Nós estamos muito longe de alguns países da Europa onde estas situações da igualdade de género são uma realidade. Porque esta desigualdade de género também alimenta estas polarizações de poder e de controle de uns sobre os outros, não é? Para além disso, ao nível da educação sexual, as questões do consentimento, não é? Alguns estereótipos sobre a ideia de que a violência sexual é cometida por um estranho e que essa é que é grave. Na verdade, não. As formas mais graves de violência são cometidas por alguém que é próximo da vítima. São normalmente as formas de violência mais graves, mais reiteradas e com maior perigosidade para as próprias vítimas. E se nós conseguirmos ter esta informação e esta educação, certamente que as pessoas que têm contato com estas situações vão acabar por denunciar estas situações mais cedo e, sobretudo, jamais ser cúmplices de uma situação destas como estas. Aparentemente 50 a 80 pessoas poderão, todas elas saberiam e ninguém falou. Ninguém foi capaz de denunciar. Ainda por cima, era através de um fórum online sobre fantasias de atos sexuais, lá está, não consentidos, que o principal arguido chamava os homens para irem a casa violar a mulher. Ninguém pode dizer que não sabia do que é que se estava a passar. Não, é claramente um ato consciente. Aquilo que estas pessoas fizeram é um ato consciente sobre alguém que estava inconsciente. E, portanto, essas pessoas devem ser responsabilizadas e eu acho que a Justiça em França hoje deu um grande exemplo e a sentença, do meu ponto de vista, é uma sentença que deveria ser falada, não é? Porque há uma efetiva responsabilização destes agressores. O caso torna-se mais fácil do ponto de vista da Justiça porque as provas são inequívocas, não é? Haveria mais de 20 mil vídeos de que constituem a prova de que este crime foi praticado. E, portanto, nos outros casos, a prova é às vezes difícil e muitas vezes há um elevado escrutínio sobre a própria vítima, o seu comportamento, a sua forma de interagir com estes perpetradores. E isso tem que acabar no nosso país. Nós temos que ter uma cultura que permita às vítimas sentir que, se denunciarem, alguém vai, de facto, considerar a sua denúncia, vai investigar, vai tentar descobrir a verdade. E muitas vezes existem dúvidas, não só das vítimas, mas também das pessoas à volta, sobre se a sua história vai ser credível, se vai ser validada, se vai ser
considerada grave, não é? Há uma desconfiança nas instituições quando se trata de violação? Acho que há um déficit de confiança nas instituições para se poder muitas vezes denunciar. Não só pelas práticas, não é? Que nem sempre são sensíveis a pessoas que estão altamente vulneráveis, não é? Portanto, o facto da pessoa ter que contar mais do que uma vez aquilo que lhe aconteceu, na polícia, depois no tribunal, depois noutras instituições, nomeadamente instituições de saúde, para ver a sua avaliação médico-legal realizada, tudo isto não contribui para que as vítimas sintam uma confiança suficiente para levá-las à denúncia e para levá-las a percorrer este caminho. Outro aspecto importante é que este caso na justiça francesa foi extremamente célere do ponto de vista da sua execução. Em Portugal, nós sabemos que a justiça não é tão célere como aquilo que aconteceu neste caso, mesmo com provas às vezes claras, não é? Portanto, a justiça muitas vezes não acompanha o tempo das vítimas, demora mais tempo, é lenta. Marlene Matos, obrigado por ter vindo ao P24. Cruzei o mar para a nova aventura, agradecendo a Deus. Foi com saudade, com amargura, eu tenho sangue português. Campos de flores, Açores, minha terra de amores, Açores, minha terra do meu coração. Para terminar, chama-se Calafonas, Music from the Azorian and Portuguese Diaspora, e é uma compilação do micaelense DJ Milhafre, que reúne música de dança feita por imigrantes açorianos. Entre os anos 70 e 80 do século passado houve muito disco sound obscuro e outras músicas de dança que chegaram a poucos ouvidos e de que os próprios produtores podem não se lembrar. É isso que se pode descobrir em Calafonas. O álbum está disponível em vinil, numa edição limitada a 200 exemplares no Bandcamp e no YouTube. O Spotify virá depois. Saiba mais em público.pt/cultura-y. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.